Oi, pessoal! Quem aí já comprou ou está no meio do processo de comprar um imóvel sabe que tem um monte de taxas e impostos para pagar, né? Pois é. E se eu te contar que existe uma chance bem grande de a prefeitura estar cobrando um desses impostos, o ITBI, com um valor muito acima do que deveria? O mais importante, esse dinheiro pago a mais pode ser recuperado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos entender direitinho como funciona essa cobrança ilegal do ITBI, que afeta muita gente e, o principal, mostrar qual é o caminho para evitar esse problema e, claro, reaver o que foi pago indevidamente. Bom, nosso roteiro está bem claro. A gente começa com o susto que muita gente leva na hora de pagar. Depois, vamos entender por que a prática de muitas prefeituras é ilegal. Aí, a gente vê a decisão da Justiça que botou um ponto final na discussão. E, por fim, o passo a passo para quem pagou a mais recuperar a grana. Vamos começar pelo começo, que é aquela surpresa bem desagradável na hora de acertar as contas com a prefeitura. A situação é super comum. A pessoa negocia o valor do imóvel, aperta a mão, assina a escritura toda feliz, e aí, quando chega a guia do ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, vem o baque. O valor que a prefeitura usa para calcular o imposto não tem nada a ver com o preço que foi pago. E claro, o boleto vem bem mais caro. Olha só esse exemplo. É um caso real que foi parar na Justiça do Rio de Janeiro. O imóvel foi comprado por R$ 850 mil. Era esse o valor que deveria ser usado para calcular o imposto. Mas a prefeitura simplesmente ignorou e calculou o ITBI sobre um valor de quase R$ 1.200.000. O resultado? Um pagamento extra de quase R$ 10 mil. Absurdo, né? Tá, mas por que isso é ilegal? O que exatamente a lei fala sobre essa base de cálculo do imposto? Vamos deixar isso bem claro. A diferença é toda essa. O que a lei manda, o que está no Código Tributário Nacional, é que o imposto seja calculado em cima do valor do negócio. Simples assim, o preço combinado entre quem compra e quem vende. Só que na prática, o que muitas prefeituras fazem? Elas criam um tal de valor venal de referência, um valor de pauta que só elas conhecem e que, olha que coincidência, é quase sempre bem mais alto. Para ficar ainda mais claro, vamos ver outro caso, também do Rio. O valor da compra e venda, registrado direitinho na escritura, foi de R$ 200 mil. Um preço de mercado, negociado, tudo certo. E olha só o valor que a prefeitura usou para cobrar o imposto. Mais de R$ 546 mil. É mais do que o dobro do valor real da transação. Fica até difícil de acreditar numa diferença tão grande, mas acontece e muito. E o prejuízo não para por aí, viu? O problema vira uma bola de neve, porque esse valor superinflado da prefeitura acaba sendo usado também pelos cartórios para calcular as taxas deles, os famosos emolumentos. Ou seja, a pessoa paga imposto a mais e ainda paga taxas de cartório mais caras. É um rombo duplo no bolso. Mas, felizmente, essa briga antiga chegou aos tribunais superiores. E a decisão que saiu de lá foi uma vitória gigantesca para todos os contribuintes. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, bateu o martelo sobre essa questão no que ficou conhecido como Tema 1113. E essa decisão não é só uma opinião, não. Ela tem força de lei e precisa ser seguida por todos os juízes e tribunais do Brasil. Acabou a discussão. E essa frase da decisão resume tudo. A Justiça diz, com todas as letras, que o valor declarado na escritura é presumidamente o valor correto. Ou seja, a lei acredita na boa-fé das pessoas. Acredita que aquele foi o preço real do negócio, até que se prove o contrário. Para não deixar nenhuma dúvida, o STJ deixou 3 pontos bem amarrados. Primeiro, a base de cálculo é o valor da transação. Ponto final. Segundo, o valor que está na escritura é o que se presume correto. E terceiro, que é o checkmate nessa prática abusiva, o município está proibido de inventar um valor de referência e impor isso ao cidadão. Ah, mas isso quer dizer que a prefeitura nunca pode desconfiar do valor? Não é bem assim. Ela pode sim questionar. Mas para isso, existe um caminho legal, um procedimento que ela é obrigada a seguir. E esse caminho está todo descrito lá no artigo 148 do Código Tributário Nacional. É uma regra que serve justamente para evitar que o poder público seja arbitrário e para garantir o direito de defesa do contribuinte. E os passos são esses. Se a prefeitura acha que o valor declarado está muito baixo, ela precisa, primeiro, abrir um processo administrativo formal. Segundo, e mais importante, é ela, a prefeitura, quem tem que provar que o valor está errado. O ônus da prova é do fisco.
E terceiro, ela tem de garantir que o cidadão possa se defender, apresentar seus argumentos, justificar o valor da negociação. Certo. Agora que já entendemos toda a teoria e a ilegalidade da coisa, vamos para a parte que realmente interessa. Como pegar de volta o dinheiro que foi pago a mais, mesmo que a compra tenha acontecido há alguns anos? A lógica é simples. Se a prefeitura só jogou lá um valor de referência dela e não seguiu todo aquele processo administrativo que a gente acabou de ver, a cobrança foi legal. E quem pagou tem todo o direito de pedir o dinheiro de volta. O nome técnico do processo para isso é ação de repetição de indébito. O nome é complicado, mas a ideia é bem fácil de entender. É basicamente um processo na justiça para pedir a devolução de um imposto que foi pago sem dever. E essa não é uma aventura jurídica com final incerto, não. Os tribunais de justiça dos estados, como os de São Paulo e do Rio de Janeiro, estão aplicando a decisão do STJ à risca, garantindo que os cidadãos recebam de volta o que foi cobrado a mais. Lembra daquele primeiro caso que a gente viu lá no começo? Pois é, esse foi o valor exato que o contribuinte recebeu de volta da Prefeitura do Rio, e com juros e correção monetária. Isso mostra que a recuperação desse dinheiro é algo bem real e concreto. Então, a mensagem que fica é essa: o que vale é o que está na Escritura. A lei e a justiça estão do lado de quem age corretamente. A grande questão é, sabendo de tudo isso, será que não vale a pena dar uma olhada nas transações imobiliárias feitas nos últimos 5 anos? Fica aí a reflexão.